Irmãos, convido os irmãos para nós fazermos uma leitura do texto bíblico da palavra do Senhor, que está em Lucas, capítulo de número 14, versículo de número 7 ao 14. Lucas, capítulo 14, versículo 7 até o versículo 14. Nós vamos falar hoje, né, irmãos, sobre a humildade e o amor desinteressado. Amém? Nós vamos ler essa palavra que diz assim, irmãos. Versículo de número 7 em diante. A epígrafe dessa palavra, na minha Bíblia aqui está escrito: a parábola dos primeiros assentos e dos convidados. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo o que te convidou a ti, e a ele te diga: dá o lugar a este, e então com vergonha tenhas de tomar o derradeiro lugar. Preste atenção, irmãos. A palavra continua aqui no versículo 10. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, ou seja, no último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, assenta-te mais para cima, então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. E dizia também ao que o tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem maravilhosas para o nosso aprendizado. É como disse aqui na palavra que nós lemos no versículo 14, capítulo 14, versículo 11, que a Bíblia diz que: portanto, qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Ou seja, aí tem uma inversão, né, irmãos? E o evangelho de Cristo, ele é dessa maneira, irmãos. Amém? Nós vamos ver nesta palavra da qual nós lemos, que Jesus apresenta a partir do seu próprio exemplo o caminho da humildade e do amor altruísta como indispensável aos que querem servi-lo. Porque o reino de Deus é assim, irmãos. Amém? Tem pessoas que acham que para ser aceito precisa ter posição de destaque. Não é assim, irmãos. Quando nós temos que nos interessar primeiramente, irmãos, por sermos salvos. Amém? Porque não adianta nós, irmãos, não termos esta primazia na nossa vida. O mais importante é sermos salvos. É importante ser curado por Jesus? É importante, irmãos. Mas o mais importante é ter o nome escrito no livro da vida. É importante
a gente fazer parte de alguma coisa na casa do Senhor? É importante, irmãos. Se você faz parte do louvor da casa do Senhor, se você faz parte do instrumental na casa do Senhor, se você faz parte da liderança na casa do Senhor, isso é bom, mas o melhor que isso é ter o nome escrito no livro da vida, amém? Nós, irmãos, perante essa palavra aqui, nós temos que aprender aqui, logo de cara aqui, que nós temos que se humilhar e praticar, irmãos, boas obras, praticar o amor, sem esperar nada em troca, porque isto, irmãos, são posturas de um cristão, amém? Porque quando as pessoas, nos dias em que estamos vivendo, têm esse pensamento de que tem que pregar para ganhar, tem que cantar para poder ganhar, isso, irmãos, não é um amor altruísta. Isso virou, né, irmãos, barganha, virou uma espécie de comércio. Tem aqueles que vivem dessa situação? Tem, irmãos. E a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. Quando eu falo sobre você fazer e ser recompensado, muitas das vezes as pessoas querem cantar em um culto e ganhar valores exorbitantes, irmãos, em 2 ou 3 músicas que irão louvar durante aquele culto. É esse tipo de situação que nós temos que nos atentar, amém, irmãos? Porque isso é importante para que Deus possa trabalhar em nossas vidas. Irmãos, essa parábola que Jesus fala aqui sobre os primeiros lugares dos convidados, quando ele participa desta refeição na casa de um fariseu, ela vai trazer aqui alguns pontos que nós precisamos meditar e nós precisamos avaliar a nossa vida com um olhar introspectivo, para que nós possamos aprender, para que nós não possamos ficar enquadrados naquilo que o Senhor está falando, que é errado, mas que nós possamos estar enquadrados naquilo que o Senhor está ensinando, que é certo, amém? A gente sabe, uma coisa que eu aprendi com o pastor missionário Isaías, ele sempre falou isso nas reuniões de obreiro, ele sempre vivia dizendo sobre essa palavra: quando você chegar num lugar, não vai tomar os primeiros assentos, senta lá atrás. E isso foi um aprendizado, porque a gente, observando essa situação, nós nunca iremos passar vergonha. Esse é o ditado correto. Quando muito eu já vi pessoas que chegam na igreja, ao se apresentar para o diácono na porta da igreja, para o cooperador, já dá logo uma carteirada, né? Mostrando a sua credencial de que ele é pastor, de que ele é presbítero, de que ele é ministro. E o Senhor Jesus Cristo não nos ensinou desta maneira, irmãos. Porque nesta parábola Jesus está falando aqui acerca da humildade. A Bíblia diz, como nós já lemos, no versículo de número 11, porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar, ele será exaltado. Porque o reino de Deus funciona desta maneira, amém? Nessa parábola aqui, irmãos, nós vamos ver aqui o perfil das pessoas que devem ser convidadas para ocasiões especiais, que nem é igual como nós fazemos, né? Nós fazemos uma festa, e quando nós fazemos essa festa, o que vai acontecer? Nós convidamos pessoas, geralmente,
quando as pessoas são convidadas para uma festa que nós estamos dando, obviamente aquela pessoa vai ficar tipo numa obrigação de convidar a pessoa que o convidou. Então ou convida já no intuito, fala assim, quando fizer uma festa ele vai me convidar. Então nós vamos ver a respeito desta situação nesta parábola, amém? Nós vemos aqui que nessa celebração, neste almoço, nessa festa que a palavra vai falar, nós vemos aqui que existe um dia, a ocasião e o local. O dia, a ocasião e o local onde esta parábola foi contada são 3 pontos importantes para se entender a sua importância. Amém? Porque, irmãos, se nós formos ler lá no versículo de número 1, vai falar do capítulo 14, que era um sábado. Era um sábado e Jesus foi comer na casa de um fariseu. E nós sabemos, né, irmãos, que os fariseus, eles viviam, né, irmãos, como que uma perseguição contra Jesus, querendo até mesmo pegá-lo em algum erro. E agora este fariseu, ele convida o Senhor para poder comer lá no local, na sua casa. E era costume nessas ocasiões que o convidado a ser honrado pelo dono da festa, tinha um local de destaque, tinha um local que ficava mais próximo do anfitrião. E nós, amados irmãos, vemos que nesta palavra, que esse costume aqui, Jesus observa ele, amém? Que o convidado ser honrado pelo dono da festa, e Jesus vai dizer a respeito disso. E sendo assim, que o convidado era honrado, todos desejavam estar nos primeiros assentos, amém? Por quê? Porque receberia também uma certa honraria. E Jesus vai nos mostrar aqui, que quando um homem era convidado e ficava num local de destaque, ele era convidado, por quê? Porque ele tinha uma certa intimidade com aquela pessoa. Aí as pessoas, na ansiedade de buscar uma honraria igual, o que acontecia? Muitos se excediam e faziam o que, irmãos? Sentavam no lugar que não era para eles se assentarem. Jesus vai nos mostrar aqui que tal procedimento é errado, que o procedimento, quando é feito desta forma, o que acontece, irmãos? A pessoa vai passar aí por um vexame, porque, obviamente, se alguém que não foi convidado senta nessa cadeira, aí chega uma pessoa mais importante do que aquela pessoa, logicamente que a pessoa vai falar assim: ô fulano, dá para você sentar naquela cadeira porque o fulano vai sentar aqui? Aí fica uma coisa meio que esquisita. Agora, se a pessoa foi convidada, fulano, vem aqui, senta aqui, e chegar uma pessoa mais importante, mostra o quê? Que ele não foi um abelhudo, ele não saiu de lá e sentou aqui, por quê? Porque ele quis sentar, mas porque ele foi convidado. Aí se a pessoa, o anfitrião, fala assim: daria para você dar o lugar para aquela pessoa e você sentar ali? Não vai ficar tão feio, né, irmãos? Por quê? Porque a pessoa que chamou é a mesma pessoa que está pedindo para sair. Então, na ansiedade de buscar tal honraria, muitos se excediam, demonstrando o que, irmãos? A ausência de humildade e desejo por reconhecimento humano. É isso que Jesus está falando aqui, Quando as pessoas buscam os primeiros assentos,
os lugares de destaque, nada mais é para ser reconhecido, para mostrar que tem posição, para mostrar que é uma pessoa que tem um cargo superior aos demais. E Jesus está falando aqui que esses lugares somente são convenientes para quem foi colocado lá por causa de um convite, amém? E não a pessoa ficar ansiosa e querer buscar honraria por seus próprios méritos, como a palavra vai dizer aqui, como a parábola está dizendo aqui, que muitos, eles se excederam, demonstrando aqui o que, irmãos? A ausência de humildade. Quando a pessoa não tem essa humildade, a ponto de não reconhecer que aquele lugar não é teu, aí o que vai acontecer? Você vai passar um carão. É como se diz hoje no mundo, né? Tem um ditado que até os meninos, as pessoas brincam aí, dizendo assim: chegou ontem, já quer andar na janelinha. Não tem esse termo? Ah, chegou agora, já quer andar na janelinha. É mais ou menos essa situação. Então Jesus, o que Jesus está fazendo aqui, irmãos? Jesus não está ensinando para nós boas maneiras de como você se portar diante da sociedade, como se ele estivesse ensinando etiqueta. Não é isso, irmãos. Jesus está querendo colocar você no lugar que você tem que estar. Porque Jesus não está dando aqui uma aula de etiqueta. Não, você tem que comer o alimento com um tipo de talher. Você tem que comer ou tomar esse tipo de alimento com tal talher. Jesus não está querendo dizer isso, irmãos. Jesus está querendo mostrar que a pessoa tem que estar em humildade, tá? Tem que reconhecer que aquele lugar não é seu, até que você seja convidado para estar nele, amém? É que nem eu já disse, eu conheci um pastor, e esse pastor falou com a boca dele uma vez, eu falo porque eu ouvi da boca dele, que ele tinha muitas credenciais no bolso de pastor. Então ele tinha um motorista particular, e ele, quando ia chegando na frente da igreja, ele falava para o motorista: vê que igreja que é essa? Aí falava assim: a igreja tal. Ele ia lá e pegava a credencial daquela igreja para poder entrar lá, para ser uma pessoa que tivesse visibilidade. Por isso, irmãos, que Jesus está nos ensinando aqui a ter humildade na presença do Senhor, amém? Essa parábola que nós lemos aqui é coisa maravilhosa. Por quê, irmãos? Porque Jesus procurava ensinar os convidados e ao mesmo tempo seus discípulos e a todos os que aceitam acerca de não se buscar lugares de honra, amém? Hoje em dia, irmãos, tem pessoas que até brigam, mentem, falam mal da pessoa para obter um lugar dentro da igreja, amém? Irmãos, eu confesso para os irmãos, em nome de Jesus, que eu sou uma pessoa, irmãos, que eu não me apego a essas coisas, porque eu sei, eu tenho no meu coração, eu vivo falando isso aqui. Eu digo assim, já desde o tempo que a gente assumiu aqui, primeiramente, eu como vice do pastor missionário Isaías e depois como pastor titular aqui da igreja, eu sempre disse, eu não sou dirigente, eu tô dirigente. Por quê, irmãos? Porque nós não somos insubstituíveis, amém? Hoje
é nós que estamos aqui, amanhã será outro, com certeza, irmãos, porque a vida é assim, irmãos. Quando as pessoas se apegam demais a cargos, quando acontece uma coisa dela ser tirada ou ser trocada, isso é como se fosse um baque na vida dessa pessoa, a ponto de fazê-la entristecer, a ponto de fazer essa pessoa adoecer por causa dessa situação. É a mesma coisa a vida, irmãos. Nós estamos vivendo e respirando agora, mas nós sabemos que um dia nós vamos morrer. Se Jesus não vier, vai chegar o dia da nossa morte. Nós não estamos aqui para semente. Aí as pessoas se desesperam, a ponto de se descabelarem. Eu não posso morrer. Eu não pode por quê, irmãos? Se você morrer, se a sua vida estiver em Cristo, logicamente você estará na presença do Senhor Jesus Cristo. Olha o que Paulo dizia: eu não sei se eu quero partir ou se eu quero ficar, mas o anseio de Paulo era partir. Porque, irmãos, ele tinha certeza que se ele morresse, ele estaria na presença do Senhor. Ele fala assim, ele não fala no futuro, ele fala presente. Se o tabernáculo desse corpo aqui se desfizer, eu tenho, não é falar assim, eu terei, eu tenho uma casa nova lá no céu. Por quê? Porque a partir da hora que o homem morre, o seu espírito, a sua alma vai para a presença do Senhor, irmãos, e lá estará com o Senhor. Como que você sabe disso? Só você olhar na parábola do rico e Lázaro. A Bíblia não vai dizer lá que Lázaro morreu e o rico também. Aí o que vai acontecer? Lázaro está lá no seio de Abraão, no lugar de intimidade, e o rico está lá atormentado numa chama. E ele vai falar assim: pai Abraão, manda com que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou aqui atormentado. Irmãos, eles estavam sentindo ali, no caso, o rico estava sentindo o tormento, e Lázaro estava no lugar de paz, é porque eles estavam conscientes depois da morte. E o crente não está lá dormindo não, irmãos. O crente vai direto para a presença do Senhor, porque assim a Bíblia diz. Amém, irmãos? A Bíblia vai falar que é um estado de consciência plena, onde as pessoas vão entrar na presença do Senhor. Amém? Jesus aqui, irmãos, ele vai ensinar aqui os convidados e os seus discípulos ao mesmo tempo, para não se buscar os lugares de honra, pois no reino de Deus, servir é mais importante do que ocupar uma posição. Tem gente que fala assim, não, mas é melhor eu fazer parte disso ou daquilo. Irmãos, na cultura do reino, a pessoa pode louvar mais lá sentado no banco do que com um microfone. Por que eu falo isso? Porque muitas das vezes a pessoa que está lá cantando no banco está dando tudo aquilo de melhor para Deus. Mas o que está cantando com o microfone não pode ser assim? Pode. Não só pode, como deve. Mas o que eu quero dizer com isso? Baseado na humildade e não humildade. Que muitas das vezes tem aqueles que cantam para mostrar que cantam. Tem aqueles que cantam porque se acham superiores. Agora, aquele que canta lá, que muitas das vezes não pega nem no microfone, que louva com o coração aberto, é igual àquele que está cantando aqui com o microfone, porque o mesmo Deus que está recebendo o louvor aqui, que
que sai desse microfone também recebe o louvor que é feito lá, com a alma de coração aberto lá no banco, aleluia, adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Pois no reino de Deus servir é mais importante do que ocupar uma posição. Eu costumo dizer, irmãos, quando eu leio aquela palavra de João capítulo 13, quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, que Jesus é o pedagogo por excelência, porque Jesus não ensina só com palavras, ele ensina na prática. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus vai tirar a sua roupa. Nossa, quantos crentes se tivesse nessa reunião iam se escandalizar, né, irmãos? Jesus, está escrito, irmãos, Jesus tirou as suas vestes. Ele fica com as vestes de baixo como se fosse um escravo, irmãos. A palavra vai dizer que ele se enrola numa toalha, ele vai se cingir. E diz a palavra do Senhor, que ele vai pegar uma bacia de água e vai lavar o pé dos discípulos. E quando o Senhor começa a mostrar para os discípulos como servir, Pedro vai falar assim: não, Senhor não vai me lavar o meu pé. Jesus vai falar: se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. E o que vai acontecer? Pedro agora fala assim, Pedro não quer perder essa intimidade que ele tem com o seu Senhor naquela hora. Ele vai falar assim: Senhor, não só o pé, mas lava aí a cabeça, as mãos, os braços. Acho que ele começou a querer que Jesus desse um banho por completo nele. Jesus falou assim: não, Pedro, só o pé, porque no demais todo o corpo está limpo. Aí Jesus vai falar assim para os seus discípulos, depois de lavar os seus pés: da mesma maneira que eu fiz isso com vocês, fazei vós também. Jesus está mostrando o que, irmãos? Que ele veio para servir. Nós, quando somos chamados para trabalhar na casa do Senhor, independente do que se é feito, se é lavar o banheiro, se é passar um pano na igreja ou passar um pano nos bancos, se é cantar ou tocar, se é, amados irmãos, pregar ou louvar, se é trabalhando na evangelização, entregando folhetos, tudo que é feito, irmãos, tem que estar num sentido de servir, porque estamos aqui para servir, igual o Senhor Jesus Cristo também serviu quando estava aqui nesse mundo. Ele fala: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. E ele quer mostrar isso, para que nós possamos aprender com ele em sua presença. Nessa parábola, irmãos, lá no capítulo 14, da qual nós lemos no versículo 1, ao curar o hidrópico, Jesus instruía que não devemos ser seletivos quanto aos convidados para uma ocasião especial, né? Pois assim como Deus aceita a todos, devemos ser prestativos e servir a todos. Em outras palavras, nós podemos dizer o que, irmãos? Que Deus não faz acepção de pessoas. E que nós, irmãos, também não devemos fazer acepção de pessoas. Porque é muito fácil, irmãos, as pessoas ter uma amizade mais profunda com uma pessoa que tem mais condição financeira do que uma pessoa que não tem, de uma pessoa que anda com um carro melhor do que uma pessoa que não tem um carro tão bom. E quando, irmãos, nós vemos nesta palavra
Nós, irmãos, temos que ver que no reino de Cristo não há, irmãos, para Deus maior e nem menor. Não há, amados irmãos, o bonito e o feio. Não há, amados irmãos, o mais importante e o menos importante. Quando Deus olha lá dos céus, vê simplesmente servos, vê simplesmente homens e mulheres que foram comprados com o sangue de Jesus Cristo, que foram, aleluia, pagos com o mesmo valor, que é valor de salvação, valor de sangue, que é, amados irmãos, aleluia, a graça que é derramada sobre as suas vidas. É por isso, irmãos, que Deus, Ele aceita todos. Tem pessoas, né, irmãos, como o ser humano faz distinção. Se entrar aqui uma pessoa que aos olhos dele o pecado é menor, aos olhos humanos, o pecado é menor do que o pecado daquele, ele quer até uma amizade, uma aproximação. Irmãos, eu conheci um pastor, a Andréia também conheceu, nós tivemos a oportunidade de conhecer, que ele faz uma coisa, irmãos, que eu preciso orar muito para poder fazer. Mesmo porque, irmãos, eu sou uma pessoa que tem um estômago fraco, minha esposa sabe. Às vezes eu vou pegar lixo, se tiver alguma coisa muito azeda lá dentro, me dá ânsia de vômito. Infelizmente, eu não queria ser assim, mas eu sou, vou fazer o quê? É igual a irmã Aline aqui, esposa do nosso irmão Samuel, ela falou um dia que ela estava passando lá acho que no viaduto do chá, se eu não me falha a memória, passou lá na frente de um mendigo lá, foi lá pegar na mão da pessoa, falar de Deus para a pessoa. Eu acho isso uma coisa extremamente boa, irmãos. Esse pastor da qual eu conheci, eu não sei nem se ele é vivo mais, mas nós tivemos a oportunidade de conhecê-lo quando a gente tinha contato com a nossa irmã Noemi, da qual faleceu, está na glória. Esse pastor, todo mundo que chegava na igreja dele, ele descia do púlpito, se ele estava sentado, ele ia lá e abraçava. Aí você pode falar assim, não, mas isso aí todo mundo faz. Sem fazer acepção de pessoas, se era gordo ou era magro, se era cabeludo ou careca, tá? Se estava bem vestido ou mal vestido, ele ia lá e abraçava. Um dia, entrou um mendigo lá dentro da igreja, fedendo. Ele desceu do púlpito e foi lá, deu um abraço no camarada. Isso, irmãos, é para poucos. Isso é para poucos. Porque, irmãos, o que Deus está falando aqui, que Ele aceita todos, independente do pecado. Porque hoje em dia se faz um pensamento, esse pecado Deus não aceita, mas aquele lá é mais. Deus, não, irmãos, Jesus morreu por todos, independente de quem seja ladrão, seja prostituta, seja homossexual, seja traficante, seja pinguço, seja drogado, seja estrupador, seja uma pessoa que até mesmo seja pedófilo, Jesus morreu por eles. Às vezes a gente com o nosso coração mau, a gente não aceita isso, irmãos. Mas Jesus morreu por eles. Amanhã ou depois qualquer um deles se arrepender e aceitar Cristo como seu Salvador, Jesus recebe. A Bíblia diz, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. O amor de Deus, ninguém consegue medir.
Porque muitas das vezes nós temos um pensamento que é um pensamento que não está muito de acordo com a palavra de Deus. Porque muitas das vezes fala assim, é igual o Felipe falou para mim, que convidou um pessoal para vir aqui na igreja, que a gente tinha que recebê-los, eles, por causa que faz parte também. Não vou citar aqui a situação, mas falei, com certeza, nós vamos nos adequar para isso. Porque tem gente que fala assim, não, pecado do homossexualismo, Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra. Eles também vão ser destruídos. Vão se não aceitar Jesus, irmãos. Porque muitas das vezes a pessoa fala assim, eu não peco o pecado do homossexual. Se você for ler lá na Bíblia, a Bíblia vai dizer assim, a Bíblia vai falar assim, claramente lá em Levíticos, que abominação para Deus, abominação é um homem deitar com outro homem. A Bíblia vai falar claramente, para o homem não se deitar com outro homem, porque abominação é para Deus. A Bíblia não está falando isso? Se você for ler lá a palavra abominação, hoje é fácil pesquisar. A palavra abominação no original da Bíblia é a mesma coisa no capítulo 6 de Provérbios, quando a palavra do Senhor vai dizer que aquele que lança contenda entre os irmãos, a Bíblia não fala lá? 6 coisas Deus aborrece, e a 7ª o Senhor abomina, aquele que lança contenda entre irmãos. É o mesmo pecado, é a mesma palavra. Aí o camarada fala assim, eu não sou pecador do nível daquela pessoa, mas vive lançando contenda entre os irmãos. A Bíblia dá o mesmo nome, abominação. Então, quando nós, irmãos, vemos aqui na palavra do Senhor, que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus aceita todos, como nós devemos ser prestativos e servir a todos. Se a pessoa entrou aqui, pode ser um macumbeiro, pode ser uma pessoa que seja da quimbanda, da umbanda, do candomblé, do xexunoê, não é? Nós temos que tratar bem, irmãos. Nós temos que mostrar para eles que Jesus também ama a vida deles, e que se eles aceitarem o Senhor Jesus, eles também serão salvos, porque a palavra do Senhor diz, aquele que vem a mim de maneira nenhuma lanço fora. A palavra do Senhor vai dizer que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que o Senhor Jesus é a porta, aquele que será salvo. Essa é a situação, irmãos. Então nós que somos servos do Senhor, temos que prestar atenção a esse fato. Irmãos, os grandes ensinamentos desta parábola, os ensinamentos de Jesus, que nem eu já falei aqui, não são uma série de bons conselhos sobre etiqueta social, mas lições com significado prático e espiritual. Devemos conscientizar-nos de nossa postura enquanto discípulos de Cristo. A postura do crente, irmãos, ela tem que estar de acordo com a palavra do Senhor. Porque, irmãos, é muito fácil todos nós temos qualidades. Até o irmão, que muitas das vezes, não vou muito com esse irmão, que esse irmão é assim,
eu não deixo de amar ele, mas eu não tenho essa afinidade com ele. Mas mesmo esse irmão que muitas das vezes a pessoa pensa assim, se você olhar para ele e você procurar nele, você vai ver uma qualidade nele. Porque todos nós temos qualidades e todos nós temos defeito. É por isso que Jesus vai dizer assim, ó: não julgueis para que não sejais julgados. Com o juízo com que vos julgardes, hão de julgar a vós. Com a medida com que medirdes, hão de medir a vós. Porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não tira a trave que está no teu. Por que, irmãos, Jesus está falando isso? Porque todos nós temos defeito, irmãos. O crente que quer se enquadrar, se conscientizar e ter uma postura de discípulo de Cristo, ele tem, amados irmãos, que começar a pensar nestas coisas, no que diz respeito a você ter uma qualidade de cristão. Amém? Para que nós, irmãos, não venhamos a ficar cegos quanto ao nosso erro e ficarmos com os olhos bem arregalados quanto ao erro do irmão. Porque o que tem de crente, irmãos, o que tem de pessoas, infelizmente é assim, irmãos. Faz uma lista da vida da pessoa, mas não tem coragem e nem capacidade para olhar para dentro da pessoa e ver, irmãos, e começar a fazer uma listinha: eu estou errado nisso, eu estou errado naquilo, eu estou errado nisso, eu estou errado naquilo. Senhor, me transforma, Jesus, faz uma obra no meu coração, Jesus me liberta disso, Jesus me liberta daquilo. Por quê, irmãos? Porque se nós fizermos assim, a igreja do Senhor seria melhor. Amém, irmãos? A primeira grande lição dessa parábola da qual nós lemos, irmãos, que nós estamos lendo aqui, estudando, esta parábola ensina, acima de tudo, a primeira lição, a humildade como marca de um verdadeiro seguidor de Cristo. E seguidor aqui, irmãos, na forma de discípulo, porque Jesus nunca mandou formar crente, né? Jesus mandou formar discípulos, e discípulos são seguidores. Quando nós somos ensinados por Cristo para vivermos como discípulo dele, nós temos que andar, ou pelo menos tentar andar, nas suas pegadas. E nós vemos que nessa parábola, o convidado, ao postar-se de maneira humilde, poderia ser honrado com um lugar à frente. Ou seja, o convidado chega lá e não sentou no lugar de destaque. Aí o anfitrião, que está aqui rodeado das pessoas mais importantes, olha aquele convidado e fala: não, vou arrumar um lugar melhor para ele. Chama ele: senta aqui. Aí as pessoas que estavam naquele lugar, no recinto, vai olhar e falar assim: nossa, aquela pessoa tem uma honra melhor e eu não sabia. Agora, o convidado, ao se colocar num local de destaque, que nem nós lemos aqui, a palavra vai dizer aqui, ó, vamos ler aqui os dois versículos aqui, ó, 14 de Lucas, e versículo número 7, 8 e 9, vai dizer assim, ó: e disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes, porque Jesus notou que naquele lugar, as pessoas que iam chegando iam se assentando nos primeiros lugares. Aí Jesus vai ensinar eles, vai falar assim, ó: quando por alguém fores convidado às bodas, não te assente no primeiro lugar,
para que não aconteça que esteja convidado um outro mais digno do que tu, e isso acontece, irmãos, é normal, tá? E vindo que te convidou a ti e a ele, te diga, dá o lugar a este, e então com vergonha tenhas de tomar o derradeiro lugar, ou seja, o último. Jesus está ensinando o que aqui, irmãos? Se você aprender pela palavra de Deus, você não passa vergonha, não é? Porque o convidado, ao se colocar num lugar de destaque, sem ter sido convidado, poderia passar vergonha ao ser removido para dar o seu lugar que ele estava tomado, né? A outra pessoa pelo anfitrião. Vai mostrar o quê? Este não é o teu lugar. Por isso, irmãos, nós temos que aprender. Nós não podemos, irmãos, chegar já querendo pular etapas ou até mesmo se sobressair. Quantas das vezes, irmãos, a gente já foi em determinados lugares, aí chega lá, está lá no último banco, porque como eu falei, irmãos, eu já ouço isso da boca do pastor Isaías, e eu, como novo convertido, nunca tinha lido essa parábola, e o pastor Isaías nas reuniões de obreiro, sempre falava sobre isso. Quantas das vezes eu cheguei em lugar, a pessoa chegava assim, ô irmão, vamos lá, eu falei, não irmão, aqui está bom, não irmão, vamos lá, não, aqui está bom, até que o camarada vai lá e anuncia no microfone da igreja, vem cá irmão, senta aqui com a gente, é outra coisa irmãos, a pessoa está te convidando e todos estão vendo que você não está indo lá, para poder mostrar a exaltação, amém? A segunda grande lição da parábola, também é muito importante para nós, é que Cristo ensina nessa parábola, que se formos dar um jantar, devemos convidar e acolher os menos favorecidos. Nós não fazemos isso, irmãos. Olha o que diz aqui, ó. 14:13. A Bíblia vai dizer assim, ó. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, os aleijados, mancos e cegos. Aí muitos podem até falar aqui sobre, não, mas Jesus está falando aqui espiritualmente. Não, Jesus está mostrando ali sobre um jantar, irmão, sobre um acontecimento na casa do fariseu. Amém? Ele vai falar aqui, ó. Cristo mostra que as ações devem ser praticadas sem esperar reciprocidade alguma. Olha aqui no versículo 12, ó, capítulo 14. E dizia também ao que tinha convidado, e dizia também ao que o tinha convidado. Jesus está falando para o anfitrião: quando deres um jantar ou ceia, não chame os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Aí a pessoa que está pensando que isso aqui só um ensino espiritual para convidar as pessoas a aceitarem a Cristo, se fosse isso, esse versículo aqui daria a entender o quê? Que Jesus não quer que a gente convida os parentes, nem os vizinhos ricos, nem os irmãos para vir à casa do Senhor. Não, irmãos, Jesus está falando aqui de um banquete. E quando, irmãos, Jesus está falando isso, Jesus quer ensinar o quê, irmãos? Ele quer nos mostrar o amor altruísta. É aquilo que nós fazemos sem esperar nada em troca. Quantas das vezes as pessoas fazem as coisas esperando receber alguma coisa, irmãos?
Isso não é amor, nunca foi. Porque se a pessoa esperar receber alguma coisa, isso não está mostrando amor nem aqui, nem na China, como diz o outro, né? Olha lá, ó. A lógica do reino é diferente da humana. As duas lições que vimos desafiam a lógica humana. Na lógica do reino, tudo é diferente. Vamos ler aqui, irmãos, Mateus, capítulo de número 20. Mateus, capítulo de número 20. Vamos ver aqui, Mateus 20, versículo de número 25 até o 28. Eu vou ler aqui, irmãos, para sair lá na live, amém? Diz assim, ó, do 25 ao 28, ó. Nós vamos aprender aqui que na lógica do reino tudo é diferente. Olha o que a Bíblia vem dizer, ó. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. Amém? Versículo de 27. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo, que seja o último. Qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Evangelho, irmãos, é servir. Evangelho é esperar a hora certa. Evangelho, irmãos, é ter, amados irmãos, a primazia de deixar Deus trabalhar e não forçar nada. Isso é evangelho, irmãos. Amém? Nós já estamos terminando, tá, irmãos? Humildade e amor desinteressado são as grandes lições ensinadas nesta parábola, que também desafia a lógica humana. Humildade e altruísmo. Esta parábola ensina o cultivo da humildade e do desprendimento, também conhecido como amor desinteressado ou altruísta. Quando Jesus morreu por nós, irmãos, diz Paulo que o Senhor amou ele sem que ele tivesse amado a Cristo. É o amor que é oferecido de coração aberto, irmãos. Amém? Não é o amor que a pessoa está fazendo uma coisa e quer receber em troca. Como características indispensáveis ao verdadeiro cristão, o amor desinteressado e o amor altruísta tem que fazer parte da vida de todo cristão, irmãos. Se nós fazemos algo para Deus, fazemos porque Ele fez por nós primeiro. Nós não estamos, irmãos, esperando receber alguma coisa do pastor Isaías, nem do pastor Joel. Nós não estamos aqui esperando receber algo como uma coisa que seja a base de troca. Não. Por quê, irmãos? Porque nosso galardão está com o Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo que nós fizermos, tudo aquilo que nós
buscarmos fazer por amor ao reino de Cristo, nós, amados irmãos, estaremos recebendo de Deus a nossa recompensa. E isto, amados irmãos, tem que fazer parte do coração do crente. Assim como a pessoa ter humildade e a pessoa, amados irmãos, ter esse amor altruísta, fazer para as pessoas sem receber nada em troca. Quantas das vezes tem pessoas que estão passando por necessidade, tem pessoas que têm condição de ajudar e não ajudam, irmãos. Jesus disse assim, eu estava preso e foste me ver, estava com fome e deste-me de vestir. Ou eu estava com fome e deste-me de comer, estava nu e vestiste-me. Aí as pessoas vão falar assim, mas quando, Senhor? O Senhor estava preso? Quando o Senhor estava sem vestes? E quando o Senhor estava com fome, que nós demos para o Senhor de comer aquilo que vestir e nós fomos te visitar? Aí Jesus vai falar assim, quando vocês fizerem a um dos meus pequenininhos, tu fizestes a mim. Evangelho, irmãos, sem as pessoas ajudarem as outras, não é evangelho. É o que Tiago diz, que o verdadeiro evangelho é cuidar das viúvas e dos órfãos nas suas necessidades. A palavra vai dizer assim, que quando nós vermos uma pessoa passando por necessidade, nós reter a mão para ela, nós estamos pecando, irmãos. Esse amor, irmãos, altruísta, esse amor desinteressado, tem que fazer parte da nossa vida, porque são coisas que vão acontecendo, nós vamos nos desapegar de situações que muitas das vezes estamos tão apegados. O amor, a palavra-chave do altruísmo. Atualmente a palavra amor está desgastada, pois muitos amam apenas de lábios, mas não de verdade. 1 João 3,18. Vamos ler aqui, irmãos? 1 João 3,18. Irmãos, como que Jesus, irmãos, sendo tão santo, tão justo, foi se importar com uma pessoa tão podre como eu, irmãos. Isso, amados irmãos, é amor. Como Jesus, uma pessoa tão justa, foi se importar com um injusto como eu. Isto é amor, irmãos. 1 João 3,18 vai dizer assim, meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Por que por obra, irmãos? Porque a obra é o fruto, né, irmãos? A obra não é o fruto? Tem aqueles também que dá para as pessoas verem que ele está dando, aí também não é amor, irmãos. Quando a pessoa dá lá no secreto, a pessoa vai lá e ajuda, isso é amor, irmãos. Amém? É igual um pastor estava falando, que tinha um irmão que era dizimista, fiel a Deus, irmãos, fiel mesmo, não deixava de dar um dízimo na casa do Senhor, o ofertante de mão cheia, daquele que gostava de ofertar. E a vida é uma escada, irmãos, quando aqueles que estão subindo, tem outros que estão descendo, mas depois pode inverter, aqueles que estavam descendo começam a subir, e aqueles que estavam subindo começam a descer. Aí essa pessoa começou a passar por necessidade, e ele, como um cristão,
foi pedir ao pastor para que lhe ajudasse. Não está errado em nada. E aí o que aconteceu? Ele falou: pastor, estou precisando de uma ajuda, preciso pagar essa conta de luz aqui, eu não tenho como quitar, meus filhos pequenos, eu não posso ficar sem luz, pastor. Se o pastor não quisesse pegar do caixa da igreja, ele tem autonomia para pedir para algumas pessoas falarem assim: irmão, quem pode ajudar com tanto, outro com tanto, outro com tanto? E aí daria uma ajuda àquela pessoa. Por quê? Porque era uma pessoa que também, né, irmãos, tinha uma vida que era uma vida de fidelidade. Jesus disse: dai a quem te pedir, e não negues aquele que quiser que lhe emprestes. E aí o que acontece? O pastor chegou nele e falou assim: não, irmãos, vamos aqui fazer uma oração, e nós vamos clamar a Deus que quando o carro da companhia de luz passar lá, Deus vai cegar o motorista e o ajudante, ele não vai ver o número da sua casa. Isso não é amor, irmãos. Isso, infelizmente, não é amor. O texto bíblico, porém, é bastante enfático. Romanos capítulo 12, versículo 9, já estamos terminando, tá, irmãos? O que diz aí em Romanos capítulo 12, versículo 9? Vamos ler aqui, irmãos? Quantas das vezes, irmãos, nosso coração é mau, e quantas das vezes, irmãos, nós temos que sempre pedir a Deus: Senhor, ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos. É como os discípulos naquele momento em que eles pediram: Senhor, acrescenta-nos a fé. Olha o que a Bíblia diz, ó. Só a parte A do versículo 9 de Romanos 12: o amor seja não fingido. Por que Paulo escreveu isso? Porque, obviamente, ele conhecia o estado de um amor fingido, não é? Vamos ler ainda, irmãos, que o amor só pode ser revelado na prática. Tiago, capítulo 2, versículo de número 15. Hebreus e Tiago, antes de Pedro. Hebreus e Tiago. Tiago 2, versículo de número 15 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor. Olha aqui o versículo que eu citei, irmãos. Nós vamos ler ele mais na íntegra, claramente. Ó. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhe não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Olha como que é, irmãos. Só Deus, irmãos. Amém? A recompensa, retribuir uns aos outros não é altruísmo, mas ajudar aos que estão necessitados certamente é. Por isso, trará grande recompensa na ressurreição dos justos. Ou seja, se eu der para quem me dá, isso não tem altruísmo nenhum, irmãos. Agora, se eu der para quem está necessitado, isto sim é altruísmo, pois isso trará grande recompensa na ressurreição dos justos. Porque tem pessoa que ajuda na igreja e fica falando: mas quem será que vai comer esse arroz que eu dei aqui?
Irmão, não interessa quem vai comer, irmãos. O interessante é você dar. Jesus vai recompensar a sua vida. Amém? Porque isso, irmãos, também faz parte do Evangelho. Amém? A humildade e o altruísmo não devem ser praticados por causa de reconhecimento. Para a pessoa não se reconhecer, buscar reconhecimento, a Bíblia diz o quê? Quando você for dar com uma mão, que a outra também não saiba, irmãos. Olha lá, ó. A humildade e o altruísmo não devem ser praticados por causa de reconhecimento, mas sua prática com motivações corretas trará recompensa da parte de Deus. Você quer ver, irmãos? Vamos ler aqui o versículo para nós acabarmos. Lucas 14, que nós tínhamos lido. Versículo 14. Quando você pratica a humildade, pratica esse amor altruísta, de não buscar reconhecimento e nem recompensa, olha o que Jesus vai falar aqui, ó. Ele vai falar assim, ó, no versículo 13 fala, mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijado, manco e cego. Aí no versículo 14 ele vai falar assim, ó, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com o que te recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. Quem vai te dar, irmãos, aquilo que você deu aqui? Quem é? Jesus Cristo. É Ele, irmãos, que nos dará a vitória para todos sempre, amém, irmãos? E a vitória é de estar com Ele, na presença dEle, eternamente, amém? Só até aí, amados irmãos, já está aí 2 minutos para as 9, nós vamos fazer a parte das ofertas. Os irmãos que puderem contribuir aqui nesta noite com suas ofertas e dízimos, que você possa assim fazê-lo, e a palavra do Senhor vai dizer que nós, amados irmãos, como bons cristãos, nós vamos investir na obra do Senhor, porque a Bíblia vai dizer claramente que aquele que semeia muito também ele há de ser recompensado muito, amém? A palavra do Senhor diz que Deus ama ao que dá com alegria. Se você não está aqui no culto desta noite, mas está assistindo aí pela live, e você sentiu no seu coração de ajudar essa obra, aí está passando a conta, né, irmãos, da igreja, está passando aí também, tem aí do lado aí do vídeo aí o Pix, você pode contribuir com a obra do Senhor, amém? Irmãos, nós vamos fazer a oração final e nós vamos nos despedir para que possamos voltar aos nossos lares. Amém, irmãos? Vamos clamar a Deus. Alguém mais nessa noite quer oração? Vamos clamar a Deus, pedir a Deus para visitar, para dar a vitória do céu. Esses pedidos de oração que estão aqui, né, irmãos? Para que Deus possa abençoar. Nossa irmã Angelina está bem, irmão José? Vamos orar pela nossa irmã Angelina também, para que Deus possa visitar a sua serva. A Micaele está bem, ô Jefferson? Tá, vamos orar pela Micaele também, amém? Vamos clamar, irmãos? Santo Deus de Israel, tem alguns pedidos de oração aqui, que nós iremos clamar, né, irmãos? Tem algumas pessoas que estão nos assistindo pela live. Deixa eu ver aqui, irmãos, algumas pessoas que estão nos assistindo pela live, para que nós possamos estar fazendo menção aqui, amém?
Glorificado seja o nome de Jesus. Tem aqui, irmão? Deixa eu ver aqui se aparece alguém aqui, se pediu oração, porque meu não está abrindo aqui, não está não, né? Vamos orar a Deus, irmãos? Vamos clamar ao Senhor. Tem os pedidos de oração aqui, e nós vamos clamar em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui, Senhor, na tua presença, Pai. Ó Deus, eu quero clamar, interceder e suplicar por todos os irmãos e irmãs que aqui estão conosco, aqueles que levantaram as suas mãos em sinal de pedido de oração. Ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor possa visitar, ó Deus, as suas vidas, enchendo-os da tua graça, ó Deus, trabalhando em seus corações, salvando seus parentes, entrando, Deus, com providência, Pai amado, trazendo libertação, cura e livramento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus de toda glória, que o Senhor possa trabalhar, os irmãos que contribuíram, ó Deus, com os dízimos e ofertas, aqueles que não contribuíram também, abençoa-os da mesma forma, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai Todo-Poderoso, abençoa grandemente, ó Deus, aleluia, esses pedidos de oração, que a tua mão, Senhor, possa visitar cada vida que aqui está escrito. Eu não conheço, ó Pai, eu não sei, ó Pai amado, aquilo que eles precisam, mas o Senhor é conhecedor, o Senhor sabe, ó Deus, de cada vida, cada coração. Entra, Deus, com providência neste momento de clamor, para repreender este mal, para repreender, ó Deus, aleluia, esta enfermidade. Ó Deus, visita, Pai, aqueles que têm nos pedido oração, ó Pai. Deus, visita a nossa irmã Angelina. Deus, põe a tua mão para repreender esta enfermidade. Dai, Senhor, saúde à tua serva, a nossa irmã Laís, ó Deus, a nossa irmã Terezinha, a nossa irmã Marieusa, o esposo, a nossa irmã Catarina, ó Deus de toda a glória, a nossa irmã Exaltina, o nosso irmão João, a nossa irmã Elza, a nossa irmã Enis, Senhor, ó Deus de toda a glória, a nossa irmã Lídia, vai de encontro agora, Senhor, para operar poderosamente, em nome de Jesus. Amém, Jesus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, que todos digam: está terminado em